Bom dia, apóstolo da Sagrada Face. Pode ser até que está sendo uma surpresa a minha volta, né? Na verdade, a gente estava há 6 meses longe, mas deixamos bastante conhecimento para vocês, tá bom? Que era para preparar a alma de vocês para uma próxima etapa do nosso canal, né? Lembre-se, de uma maneira geral, vocês sabem, a gente sempre falou aqui que a gente tinha várias missões, ou seja, vários canais, inclusive oferecemos em vários momentos para vocês o caminho de conversão frutuosa pelo Brado da Vida Santíssima, que estava no canal Quem Tem Ouvidos Ouça para Leigos, né? No canal O Resgate da Mãe para Leigos Consagrados. E teve uma segunda fase no canal Quem Tem Ouvidos Ouça para ajudar os nossos consagrados, nossos sacerdotes, freiras e freiras, né? Então estava tudo disponível ali associado à grande devoção da Sagrada Face. E a última vez que eu tive aqui, né, vocês lembram, era a última fase de toda essa devoção. Foi uma devoção que foi composta por 3 etapas, né? E a última etapa, muito linda, é que eu me assemelhe a ti. Então a gente terminou essa grande missão, né? Muito abençoada para quem realmente soube aproveitar tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo ofereceu no canal no mês de junho. No mês de junho. E desde aí, mês de junho de 2025, a gente terminou essa grande missão. De verdade, eu espero, apóstolo da Sagrada Face, que vocês tenham realmente aproveitado tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo ofereceu para vocês. Porque assim, sei que fiquei 6 meses longe, aí eu falo para vocês, nada foi assim um abandono não do canal. Na verdade, situações bem particulares por causa da missão, né? A gente sofre sempre algum tipo de perseguição por causa da verdade. Então, durante esses 6 meses eu não estava longe, apesar de não estar nos vídeos, né? Que fique muito claro aí. Estava realmente sofrendo uma perseguição violenta, infelizmente, né? Mas que faz parte de toda a nossa missão. E toda essa perseguição gera sempre coisas boas para nós que temos a missão de evangelizar, mas também para aqueles que observam todo o nosso comportamento, tá bom? Que fique muito claro aí para você. Porque é que eu falo para vocês que eu espero de verdade que vocês tenham absorvido, que vocês tenham realmente passado por esse processo de conversão que começava sempre oferecendo para vocês pelo caminho de conversão frutuosa pelos Brás da Vida Santíssima, associada à devoção à Sagrada Face. Porque agora, infelizmente, se instalou uma confusão do mal absurda, né? Em meio à nossa igreja. Uma coisa que eu posso falar para vocês é que quem ouviu e quem obedeceu está preparado para enfrentar toda essa confusão do mal, toda essa cegueira espiritual, né? Uma coisa que me chamava muita atenção, poucas vezes que eu entrei em contato em ver algo na internet, é que certas mensagens de Nossa Senhora sempre falava que a confusão do mal ia se espalhar e a cegueira espiritual ia atingir muitos filhos dela. E tudo isso realmente é consequência da falta de conversão. Então, para aqueles que realmente queriam conhecer e amar a Deus, né? E tudo isso também se encerrou numa grande e violenta confusão, eu posso falar que está preparado, tá bom? As coisas de Deus realmente são incríveis, tá? E só que infelizmente poucas pessoas realmente têm o grande empenho de amar a Deus sobre todas as coisas. Infelizmente a gente vê muito erro, muita disseminação de uma falsa fé em meio à nossa igreja, que não tem nada a ver com o verdadeiro catolicismo. E quando o verdadeiro catolicismo é anunciado, vira uma briga sem fim. Por exemplo, eu recebi críticas de muitos e muitos sacerdotes, tá bom? Que chegaram a dizer que eu vim criar confusão na igreja por causa do amor. Não, tá? Eu posso falar para vocês que de verdade a maior parte das pessoas não sabem amar nosso Senhor Jesus Cristo, a começar pelos nossos sacerdotes, nossas freiras e nossos freios. E quando vem alguém que Deus suscita, tá? E aí vamos começar primeiramente pela Virgem Santíssima, que foi uma das primeiras pessoas a ser suscitadas, vamos falar assim, a Mãe de Deus ser suscitadas para ensinar a verdadeira fé, que era realmente obrigação do nosso Senhor e sacerdotes, dos nossos senhoras freiras, dos nossos senhores freios, né? E que, de uma maneira geral, se omitiram nesse anúncio dessa verdadeira fé. Uma das primeiras pessoas que são perseguidas ao anunciar a verdadeira fé é a Mãe de Deus, a Santíssima Virgem Maria, né? Que fique muito claro para vocês. E, consequentemente, tá?
não duvide que nós seremos também perseguidos por muitos sacerdotes, freiras e freiras, mas a gente não leva em consideração a ponto da gente, por exemplo, desistir de amar a Deus, tá? Desistir da nossa igreja, achar que todos os sacerdotes são ruins e que ninguém presta. Na verdade, todos aqueles que são gerados e educados pela Vida Santíssima sabem fazer muito bem a diferença de um sacerdote bom para um sacerdote ruim, que fique muito claro. E nós sempre rezamos por todos, sejam os bons ou não, a gente está aqui para se sacrificar, para amar a Deus sobre todas as coisas, né? E também pelas nossas freiras, nossos freios. Mas é o seguinte, tá bom? Que fique muito claro. Nós temos, quando a gente se converte, a gente faz tudo por amor a Deus, sem esperar nada em troca. Porque o que acontece? A maior parte das pessoas, por não terem entrado numa verdadeira conversão, vivem de sentimento. Então, ao viver de sentimento, muitas vezes isso que me deixava assim até muito irada com certo sacerdote, de chamar o caminho de conversão frutuosa pelo livro da Vida Santíssima de sentimento. Não, nós nunca ensinamos sentimentos para ninguém. A gente sempre ensinou o caminho do amor. E o caminho do amor sempre começa pelo meu sim, pela minha obediência, tá? Coisa que falta muito para eles, né? Infelizmente, para os nossos consagrados. O sim deles é um sim realmente sem nenhum compromisso, a maior parte é assim, e realmente não é por amor, tá bom? Que fique muito claro. E esse amor começa sempre na obediência. E sempre foi deixado bem claro diante de todo o caminho de conversão, tá? Inclusive no processo no desenvolvimento da nossa devoção à Sagrada Face, que o amor a Deus consiste em fazer a vontade dele, custe o que custar, ainda que seja o preço da minha vida. Tá? Então, de uma maneira geral, a gente sente muito pelas pessoas que realmente tiveram a graça de se preparar para estar preparado para essa grande guerra e batalha que vai acontecer. Eu falo para vocês que é uma confusão, porque é tribulação, é guerra, é batalha, tá bom? Justamente pela falta realmente de conversão, pelo ensinamento de uma falsa fé dentro da nossa igreja. Na verdade, fica bem claro isso diante dos nossos olhos, que justamente essas pessoas que criticaram muito o caminho do amor, que perseguiram muito o caminho do amor, são a verdadeira falsa igreja, né, de uma maneira geral, né, porque ensina uma falsa fé. Uma falsa fé que nunca leva a pessoa à conversão, mas a leva a uma idolatria. A própria pessoa que está, de uma maneira geral, fazendo esse tipo fazendo essa missão de evangelizar. Que fique muito claro para você. Então, de verdade, foram 3 anos aí de muitas graças, 3 anos e alguns meses de muitas graças, preparando o povo do Brasil e do mundo, tá? Para essa grande e atroz confusão do mal que se instalou na igreja, que fique muito claro. Eu sinto muito se você aí não se preparou para essa confusão do mal e de verdade não tem sentimento que aguente essa perseguição violenta. Tem coisas que eu não posso falar para vocês de uma maneira geral, só para não causar pânico ou escândalo, mas assim, de uma maneira geral, a situação é muito atroz, tá? Que fique muito claro. Uma perseguição muito violenta e atroz. Só que de verdade, se você não estiver preparado, você não vai aguentar, tá? E de uma maneira geral, presta bem atenção no que eu vou falar. Infelizmente, os inimigos da Igreja Católica estão introduzidos nela. Isso São Pio X fala há tantos anos no seu próprio catecismo, que no passado a Igreja foi perseguida pelos pagãos, né? Que fique muito claro. Hoje a nossa guerra é interstícia. Isso todo mundo conhece. Qualquer um que já leu o catecismo de São Pio X sabe do que eu estou falando, sabe que eu não estou mentindo. Que fique muito claro aí para você. Então, isso que deixa muito mais atroz essa guerra que está se instalando dentro da nossa igreja. Porque há uma disputa violenta de poder, tá? Há uma disputa violenta de lugares, de cadeiras, e a Virgem Santíssima avisou tudo isso em suas mensagens para nós. Que infelizmente ia chegar uma fase que os maus iam galgar grandes cadeiras dentro da nossa igreja, tá? Mas isso, Camila, impede que eu ame a Deus jamais, tá bom? Isso que vocês têm que entender. Só que o problema é o seguinte: pelo Brasil ter vindo, tá? De uma formação de uma falsa fé, que fique muito claro aí para vocês. Se instalou infelizmente dentro das nossas igrejas, na maior parte do Brasil, uma falsa fé que vive, tá, de uma conversão frouxa,
numa conversão sentimental e uma conversão onde visa quantidade e não qualidade, tá? Eu sempre falo assim para certas pessoas que, né, me procuram, eu falo assim: você nunca assistiu um filme da Paixão de Cristo, você nunca meditou a Paixão de Cristo, porque se você meditou a Paixão de Cristo, você vai entender que a verdade que se encarnou, né? O verbo que se fez carne, a verdade, Jesus Cristo, quando se encarnou, ele não nasceu dentro dos palácios e nem vestia seda, né? Isso é um escândalo para essa falsa igreja que se instalou dentro da nossa igreja católica. Nossa, como é? Inclusive, eles sempre perguntam, né, de uma maneira geral, como perguntaram para Jesus: mas aonde essa menina estudou? Não, a minha formação toda veio da minha conversão realmente verdadeira, sincera, né, e testemunhada. E eu falo para vocês, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo não nasceu nos palácios, não vestia seda, eu também não nasci nos palácios, não visto seda, tá? Que fique muito claro para vocês. E toda a minha formação veio de todo esse processo de conversão frutuosa pelos braços da Virgem Santíssima, a qual eu ensinei para vocês. Lembre-se, sempre foi vamos falar assim, o ponto principal diante dessa formação, né? Que assim, você só pode, nessa fase de conversão, você não fala, você não trabalha na igreja, você não dá sua opinião e você não ensina, porque você não está pronto ainda, tá? Você precisa realmente estabelecer o estado de graça, ter o Espírito Santo dentro de você, para que você possa ouvir do próprio Deus qual será a sua missão. Caso contrário, você não terá, né, capacidade nenhuma de ensinar a ninguém nada. Até porque se você não sabe para você, como é que você vai ensinar para os outros? Que fique muito claro aí para vocês, né? Pois é, nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus e se fez homem, veio testemunhar para mim e para você qual é todo o processo de conversão, tá bom? Ele chega através de quem? Da Santíssima Virgem Maria. Mas ele é Deus, mas ele veio testemunhar para mim e para você qual seria o caminho de conversão até ele. Um caminho de pequenez, um caminho de humildade que começou pela mãe dele. Então todo o caminho de conversão sempre foi assim. Foi um caminho que começa pelo meu sim, né? E segue pela obediência, da confiança, do abandono nos braços da Santíssima Virgem Maria, a qual gerou Jesus, não só biologicamente, mas também, né, vamos falar de uma maneira geral, conduziu ele nesse caminho. Então, nosso Senhor Jesus Cristo ficou o quê? 30 anos oculto, tá? Durante esses 30 anos, é como se ele tivesse, lembre-se, ele precisou viver toda essa situação para ele testemunhar para nós. Então, durante esses 30 anos, ele não fala, né, que fique muito claro para vocês. Ele não fala. Porque ele precisava testemunhar para mim e para você que estava vindo mais tarde, né? Pois é, que existe o momento correto de iniciar a minha missão, desde que seja a vontade dele. Então, depois de 30 anos, tá? Ele vem e se apresenta na missão pública dele, tá? Que fique muito claro aí para você. E a partir dessa missão pública, onde ele vai ensinar o caminho até o céu, ele mesmo, que acontece... Todo aquele povo que odiava a verdadeira fé católica, inclusive que tinha, lembre-se, Jesus fala muito isso e exorta muito os nossos consagrados: doutores, vós que tem a chave da ciência e não quereis entrar, e não quereis deixar os outros entrarem, ai de vocês, doutores. Então era mais ou menos assim que nosso Senhor repreendia os nossos consagrados. Vocês podem entrar, vocês têm a capacidade de entrar no céu, mas vocês não querem. Então, só para vocês terem uma noção, quando nosso Senhor Jesus Cristo começou a ensinar essa verdadeira fé, que era omitida ao povo, por isso quando ele fala assim, eu não nasci dentro dos palácios, nem visto seda, justamente ele estava repreendendo, tá bom? Todo esse comportamento, essa falta, essa omissão que vem a partir dos nossos consagrados, entendeu como é que é? Que de uma maneira geral, eles, vamos falar, refletem um Deus que eles não conhecem, que eles não amam, apesar de Deus ter ofertado para eles todo o conhecimento necessário para eles nos
orientar para que a gente possa realmente viver uma verdadeira conversão, tá? Que fique muito claro aí para vocês. E várias e outras exortações que nosso Senhor fala, né? Nosso Senhor chega a chamar, de uma maneira geral, esses consagrados, né? Que vivem nessa hipocrisia, e quantos vivem numa hipocrisia violenta dentro do Brasil, né? Chega a dar nojo, né? Pois é, porque eu falo da nojo, a hipocrisia para nosso Senhor Jesus Cristo era nojenta, tá? Que fique muito claro para vocês. Quantos e quantos consagrados arrastando 1 milhão de pessoas dentro do Brasil para o inferno. E assim, de uma maneira geral, se juntam, tá? Para perseguir aquele que realmente veio anunciar o verdadeiro caminho até Jesus, tá? E eu falo para vocês assim, são coisas atrozes que vocês nem possam imaginar, que verdadeiramente, se você não tiver convertido, se você não tiver preparado para essa batalha, você vai desistir, porque é muita perversão, meu filho, tá? É muita perversão da parte daqueles que deveriam estar defendendo a igreja, tá bom? E ensinando o verdadeiro amor por Jesus Cristo. Só para vocês terem uma noção, todo o caminho de conversão frutuosa, ele é vivido, testemunhado e provado pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo, porque, de uma maneira geral, essas pessoas se aproximam de mim, mas geralmente elas se aproximam só para me colocar algum tipo de armadilha na tentativa de me caluniar, na tentativa de me desmascarar, na tentativa de uma maneira geral, fazer com que a verdade seja apagada, jamais, tá? Mas de uma maneira geral, vou falar bem sinceramente para você que tá aí do outro lado, tá? Tá? Apesar da gente estar vivendo toda essa guerra imensa dentro da igreja, que parte de dentro da igreja, lembre-se, o próprio São Pio X falou, agora a guerra é intertícia, e isso infelizmente afeta diretamente os nossos consagrados, tá? Lembre-se, não são todos, mas são pouquíssimos aqueles que ainda, que trabalham pela causa de Deus, pela salvação das almas, tá? Não adianta nada eu saber ter feito teologia, filosofia e todas as ias da vida se eu não formei a minha alma. Na verdade, essas coisas viram, na verdade, uma grande vaidade para mim. E de uma maneira geral, se você não sabe, da vaidade nasce a impenitência, tá? Então, da vaidade nasce a impenitência. E nascendo a impenitência, você vai ficar uma pessoa luxuriosa. E, infelizmente, da luxúria você desce diretamente para coisas absurdamente perversas, perversidade e perversão. Então, é assim que funciona. Se eu não preparo a minha alma e eu começo a ter uma curiosidade intrusiva, o que é isso? É uma curiosidade demoníaca mesmo, tá? Que fique muito claro para você. Eu começo a desenvolver uma vaidade tão absurda, eu começo, daí vem a impenitência, da impenitência vem a luxúria, uma pessoa que é impenitente, ela vai ser luxuriosa, não tenha dúvida não, tá? E daí todo o comportamento de perversidade e perversão, tá? De uma coisa que eu vivi, por exemplo, aqui na minha cidade, 500 mil habitantes, eu sofri uma perseguição violenta dentro da minha cidade, tá? Então, a maior parte das pessoas aqui, né, se uniram e começaram a espalhar calúnias para mim, sobre calúnias sexuais a meu respeito. Mas assim, de uma maneira geral, você tem que entender uma coisa: a vergonha, ela vem do pecado, tá? E isso aborrecia absurdamente o povo da minha cidade, principalmente os consagrados daqui que me perseguiu absurdamente, unidos a leigos, entendeu como é que é? Então, pelo fato de eu me manter firme nessa cidade aqui, mas não por mim mesma, mas pela graça de Deus, porque ninguém suporta tanta perversidade, tá bom? Humanamente falando, você precisa estar realmente convertido para você assumir, tá? Uma missão desse tamanho, anunciar a verdade, tá? Infelizmente, a maior parte das pessoas ama a mentira e odeia a verdade, Jesus Cristo, que fez muito claro aí, e não tem esse negócio cada um na sua religião, isso só é uma desculpa de Satanás, tá bom? Que fique muito claro. Eles têm uma incomodação violenta contra a verdade, tá? Então aqui na minha cidade, por exemplo, fizeram muitas e muitas calúnias sexuais a respeito, as piores de todas, como
A Virgem Santíssima avisou no canal O Resgate da Mãe, eu acho muito incrível. Todo o caminho que a gente faz, todo o caminho de conversão frutuosa que a gente fez, tanto para leigos consagrados e até para os nossos senhores sacerdotes, freiras e freiras, né? Pois é, bendito seja o nome do Senhor, que é bom para com todos, né? Pois é. E dá oportunidade para todo mundo conhecer e amar Ele verdadeiramente, né? Tudo ia sendo falado ali, né? Tudo ia sendo falado, inclusive essa situação de realmente ser afetado por calúnias sexuais, entendeu? Porque a calúnia sexual, ela é muito atroz, porque imediatamente mesmo que ela afeta muito rapidamente todas as pessoas ao teu redor, porque a alma conhece que esse pecado é atroz, entendeu como é que é? Então, de uma maneira geral, só que o que acontece? Uma coisa é eu ser caluniada, outra coisa é eu fazer o pecado. Então, aqui na minha cidade, por várias e várias vezes, eles tentaram me caluniar de todas as maneiras com calúnias sexuais, só que eu não baixava a cabeça. E as pessoas viram que, apesar de toda a investida desse povo aqui da minha cidade, de calúnias sexuais, eu não abaixava a cabeça. Então, eles entendiam assim, como é que ela pode ter feito esse pecado, se ela não abandona a igreja, se ela não desiste, se ela não para, se ela continua na missão dela. Isso faz parte da nossa missão, senhores, de verdade. Não tenha dúvida, toda vez que você for se converter, então me converti frutuosamente pelo braço da Virgem Santíssima e for rezar para saber qual é a minha missão, mas quem me comunica a minha missão não é o senhor sacerdote, a dona freira, o seu frei ou qualquer outra pessoa. Deus comunica a minha missão para mim, tá? Essa missão é para mim, porque Ele já me formou dentro, já preparou a minha alma dentro da formação da conversão, que é muito importante, tá? E agora sim, eu posso sim ensinar para os outros, porque eu já aprendi, que fique muito claro lá. Nosso Senhor trabalha sempre dentro do Evangelho com esse ensinamento. O que quer? Ele quer que o homem se salve e chegue ao conhecimento da verdade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você não se converter, você não tem capacidade de ensinar ninguém. Porque até então você não tem conhecimento. Por isso que vamos falar assim, que os primeiros passos da conversão, como eu falei para vocês, consiste no teu sim, na obediência. E da obediência você vai para a confiança, e da confiança você vai para o abandono nos braços de nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? A gente sempre falava dentro do canal várias passagens que Nosso Senhor dava a respeito daquelas pessoas que entraram para evangelizar, tá? Sem estar preparado, mas principalmente sem Ele ter chamado. Infelizmente, esse monte de influência católico, jornalista católico, coach católico, sabe, essas leseiras que começam a aparecer no nosso meio? Pois é, essas pessoas aí são as maiores disseminadoras da falsa fé dentro da nossa Santa Igreja Católica. E aí o que acontece? E quando eles veem realmente alguém que vem anunciar uma verdadeira fé, o verdadeiro caminho que vai até Jesus Cristo, eles se unem todos juntos, mas não pode aparecer, né? Pois é, porque o mal não vai mostrar a cara dele e vai com tudo em cima daquela pessoa, tá? Então, se você pensar 10 contra 1, terrível, mas que covardia! 1 milhão contra 1, mas que covardia! E, pô, vocês têm que parar, tá? De ser burro de má vontade. Então, vocês se movem muito pela aparência, pelo like, pela quantidade de inscritos, vamos falar assim, pela festa, pela marmota, a gente fala marmota aqui, tá? Vamos falar assim, pela folia de certas pessoas. Elas então são as capacitadas para me ensinar quem é Deus. Eu falo pra você de verdade, você não conhece Jesus Cristo, cara, tá? Você não conhece Jesus Cristo, filho. Você se deixa mover pela quantidade, tá? Olha só, uma coisa que eu percebi nesses 6 meses que eu tava afastada, né, do canal,
mas em missão, né, corpo a corpo, lutando corpo a corpo com muitos e muitos e muitos traidores da Igreja Católica, que vai de sacerdote a leigos, tentando todas as maneiras me impedir de prosseguir com a minha missão, tá? Fique muito claro aí pra vocês, mas de verdade, por que é que eu tô tão tranquila? Por que é que eu tô de uma maneira geral assim em paz? E principalmente porque é que eu posso dizer que eu cumpri minha missão durante esses 6 meses? Porque tudo foi feito por amor a Deus. Todos eles saíram bem instruídos desses 6 meses que eu passei. E foram 6 meses atrozes, de muita e muita perseguição, tá? Que fique muito claro. Mas nenhum saiu de coração vazio. Todos viram todo o testemunho que nosso Senhor Jesus Cristo deu através de tudo aquilo que foi acontecendo durante esses 6 meses. E eu, de verdade, glorifico ao Senhor por me dar tamanha graça de poder ensinar, tá bom? Aqueles que deveriam me ensinar, tá bom? O caminho até o céu com a minha pequenez. Não tenha dúvida não, tá bom? Então, assim, isso não faz com que eu tenha raiva deles, não tem como. Uma pessoa que se converteu, tá? E que ama a Deus sobre todas as coisas, ela sabe que ela vai ser atingida por várias e vários tipos de perseguição. Mas como ela faz tudo por amor a Deus, então tudo que acontece com ela, vindo de qualquer pessoa que seja, e até, às vezes até de pessoas que a gente pensava confiar, tá? Mas essa confiança não é uma confiança humana, mas a gente, tipo assim, a gente pensa que aquela pessoa é realmente uma pessoa reta, mas segue um caminho todo errado, né? Pois é. Não nos decepciona, porque tudo que é feito por amor a Deus, tá bom? Não nos decepciona. Na verdade, faz a gente crescer, faz a gente amar Ele cada vez mais e amar esse próximo, porque se ele soubesse o que ele estava fazendo, ele não agiria com tanta malícia, com tanta perversidade ou perversão, tá? Que fique muito claro para você. E também, pelo fato de a gente estar preparado para essa situação, a gente não começa a colocar a culpa na Santa Igreja Católica, nos sacramentos, ou seja, na Eucaristia e na confissão, tá bom? Que fique muito claro aí para vocês. A gente não começa a detonar o sacerdócio, porque, nossa, é uma graça imensa advinda de nosso Senhor Jesus Cristo, nem a vida religiosa. Mas é muito real que a gente precisa denunciar realmente o comportamento de muitos maus sacerdotes, freiras e freiras. Infelizmente, a nossa igreja está cheia. Isso foi avisado no tempo de La Salete. Que se essas pessoas não procurassem a oração e a penitência imediatamente, no futuro ia acontecer uma grande desgraça dentro da nossa igreja. E não é à toa que nós chegamos aonde nós estamos. E de uma maneira geral ficou proibido amar a Deus sobre todas as coisas. Está proibido anunciar a verdade, a verdadeira fé católica dentro da nossa igreja. Compreende? Tá? Mas assim, de uma maneira geral, nosso Senhor Jesus Cristo preparou toda a sua igreja 3 anos antes, tá? De que começasse essa confusão do mal. E de verdade, senhores, acordem, porque se vocês se movem, tá? Pelo que vocês veem, tá? Que vocês ouvem, vocês não conhecem nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vi um certo sacerdote, né? Pois é, falando assim que as pessoas que são chamadas para trabalhar dentro da igreja, elas têm que ter boa fama. Eu olhei para ele e disse assim, né? Senhor sacerdote, então Jesus Cristo não era para estar aí dentro da sua igreja. Ou seja, o senhor nem conhece Jesus Cristo, porque nosso Senhor Jesus Cristo foi tratado como os piores dos ladrões. Foi humilhado diante de toda Jerusalém, pior do que todo e qualquer bandido. Foi julgado injustamente e foi morto numa cruz por ter anunciado a verdade, o caminho até o céu. Curou, libertou, testemunhou durante 33 anos que realmente ele realmente ele testemunhou todo o amor, ensinando o caminho até o céu. Como ele foi tratado? Como um bandido, né? Como um louco, como um anarquista que vai colocar o povo contra a igreja. Não foi isso, senhor sacerdote? Pois é. Falo uma coisa para vocês. O diabo odeia o católico, apostólico, romano e perseguido, tá? Porque o católico, apostólico, romano e perseguido, ele pode sofrer as maiores
perseguições atrozes e ele nunca vai abandonar a Santa Igreja Católica. Ele nunca vai odiar Jesus Cristo, que é o fundador da Igreja Católica, a cabeça da igreja, né? Ele nunca vai, de uma maneira geral, se revoltar contra os sacramentos, contra o sacerdócio, contra a vida religiosa, contra Nossa Senhora, jamais. Na verdade, ele agradece a Deus por ter a graça de sofrer por esse amor. E eu falo para vocês de verdade, senhores, como nosso Senhor Jesus Cristo é odiado nesse mundo e como nosso Senhor Jesus Cristo não é conhecido. Por quê? Justamente pelo fato das pessoas se moverem realmente pelaquilo que passa. A aparência é o número 1, o like, a quantidade de inscritos, a boa aparência, né? E a fama. Nossa, isso partiu meu coração ouvir uma coisa dessa, entendeu? Não, pessoas de boa fama tem que vir trabalhar dentro da igreja. Você já pensou uma coisa dessa? Eu disse, senhor sacerdote. O senhor, então, o primeiro que não deveria estar dentro da igreja seria o que? Jesus Cristo, porque ele foi tratado como um ladrão, foi julgado injustamente e foi o quê? E foi, de uma maneira geral, morto, né? Pois é, não, tá? De verdade, povo do Brasil e do mundo, ou vocês realmente buscam um verdadeiro catolicismo, ou não tem problema não. Eu sempre falo aqui na minha cidade, sempre cabe mais um no inferno. Vocês brincam muito com a salvação de vocês. Vocês se deixam enganar absurdamente por muitos e muitos consagrados que só estão o quê? Distraindo vocês. Quando tudo começar a acontecer de maneira mais atroz, vocês não suportarão, tá? Vocês não vão suportar o que está para vir. Há um tempo atrás, depois que a gente passou da fase do Covid, já aconteceu uma perseguição no mundo todo, tá? Mas uma perseguição tão leve, gente, tão leve. E ao ver essa perseguição tão leve, tá? Que fique muito claro aí para vocês, eu vi tantas pessoas entrarem no hall do satanismo, cara. Aqui é Santarém, no Pará, tem 500 mil pessoas. Nessa cidade aqui chove de gente que mexe com o ocultismo. E assim, eu não tô falando assim, eu falo sempre pra minha mãe, né? Mamãe, o macumbeiro já passa fome e é chacota diante dos atrozes malvados que existem hoje em dia, né? Que fique muito claro pra você. É satanismo mesmo, meu filho. Puro, sem realmente nenhum medo de ofender a Deus. Porque, infelizmente, por esse ensinamento de anos de falsa fé dentro do Brasil, que fique muito claro aí pra você, o povo começou a desvirtuar, tá? Desvirtuar para a área do ocultismo. Só para vocês terem uma noção, uma das coisas que também o caminho de conversão frutuosa foi acusações e acusações em cima do caminho de conversão frutuosa pelo Brado Davi Santíssimo, tá? Que eu sempre ofereço para vocês aqui pelo canal Porta da Sagrada Face, que faz o conjunto, né, de toda a conversão. Ele foi acusado primeiro de estar ensinando um falso amor, um amor de sentimento. E na verdade quem ensina o amor de sentimento arrasta milhões de pessoas dentro do Brasil? Não. Esse amor que é ensinado aqui é o verdadeiro amor. É o amor que começa no teu sim e vai evoluindo na obediência, na confiança, no abandono de Brado Davi Santíssima por amor a Deus, até você iniciar o processo de conhecimento de Jesus Cristo e você chegar ao quê? A iniciar o processo de amar no seu sentido pleno. E sempre falo para vocês, amar a Deus consiste em fazer a vontade dele, custe o que custar. E a vontade dele se resume em tudo aquilo que está descrito dentro do caminho de conversão frutuosa pelo Brado Davi, a começar pela obediência dos 10 mandamentos. Observa os 10 mandamentos, filho? Não. Observa a doutrina da Igreja Católica? Não. E muito menos como é que você vai entender de Suma Teológica, né, de São Tomás de Aquino, dos escritos de Santo Afonso Maria de Ligório, todos mais aqueles grandes doutores da nossa igreja que não tem culpa de serem usados por perversos, né, que se dizem de uma maneira de autoridade dentro da nossa igreja, mas que na verdade só estão enganando o povo, como no tempo de Jesus. Por que será Jesus nasceu no meio do povo e não nasceu lá dentro dos palácios? Porque infelizmente lá dentro dos palácios aqueles que deveriam ensinar não ensinam. Seguram
todo o ensinamento da igreja para si, como Jesus já falou, e não entram no céu e não querem deixar o povo entrar também. Mas infelizmente, senhores, é muito triste que eu vou falar, tá? Apesar de todo o empenho de Jesus Cristo, tá? Junto com a Virgem Santíssima, de querer te ensinar o caminho do céu, você infelizmente, tá? Por causa da sua malícia, aprendida com essas pessoas que estão dentro da nossa igreja, que deveriam te ensinar o céu, tá? Que fique muito claro. Por você se unir a ela, você realmente se degrada absurdamente junto com esse povo, tá? Dentro de toda a nossa missão de anunciar a verdadeira fé católica, se encerra em número 1. Só que a gente anuncia a verdade. Anunciamos a verdade, porque nosso Senhor Jesus Cristo, conhecereis a verdade vos libertará. E você realmente vai ter que tomar a sua decisão, sim. Mas eu vejo tanta gente reclamando, mas que eu não sei mais qual é a verdade, eu não sei quem está falando certo. Não, tá? Isso não é verdade. Você não quer a verdade, é diferente. Agora, não saber quem está falando o correto, aí já é de verdade uma hipocrisia. Nosso Senhor abominava a hipocrisia dos fariseus, tá? Nosso Senhor abominava toda aquela hipocrisia vindo, tá? Dos sumos sacerdotes, né? Quantas vezes Nosso Senhor pegou e chamou para eles sua sinagoga de Satanás, filhos de Satanás. Pois é. Se nosso Senhor Jesus Cristo viesse agora e falasse para os nossos consagrados, né? Pois é, a maior parte, sinagoga de Satanás, imediatamente eles fariam pior do que no passado, tá? Que fique muito claro aí para vocês. Fariam pior do que no passado. A sinagoga de Satanás é imensa, tô falando sério para vocês. Mas isso não impede que eu me converta, nem você que tá aí do outro lado. E isso também não de uma maneira geral, não afeta o sacerdócio. Porque eu mesmo conheço muitos sacerdotes bons, mas que não estão arrastando milhões de pessoas, não tem milhões de likes, não estão de uma maneira geral nem na rede social. Tá? Que fique muito claro aí para você ter uma dimensão, tá? Que fique muito claro para você. Então, aprende a verdadeira sabedoria divina, que consiste em ser pequeno diante de Deus, tá? Para que você realmente possa saber o que é amar a Deus, tá? Quem é Jesus Cristo e saber que Ele é um justo juiz, tá? Que fique muito claro, para que quando você, tem gente que fala assim para mim, ai, mas eu não quero ser humilhado. Eu digo, tu vai deixar para ser humilhado no último segundo? Quando Deus disser para ti assim, afasta-te de mim, Satanás, ide para o fogo do inferno, onde o verme não morre e o fogo não se extingue. Eu tô perguntando para os senhores sacerdotes, para donas feiras, para os seus freios e para os leigos. É isso que vocês querem? Passar a última humilhação antes de ir para o inferno, vindo de nosso Senhor Jesus Cristo? Pois é, pensa muito bem no que eu tô falando hoje para você. Esse é um chamado urgente à conversão, tá? Porque o que tá nos aguardando, senhores, tá? Nunca se viu nem no tempo do dilúvio. A Virgem Santíssima avisou, e nosso Senhor Jesus Cristo veio muito antes preparar a sua igreja para enfrentar essa atroz guerra, tá? Contra ele. A guerra interstícia é a pior de todas, senhores, porque o inimigo mora dentro da nossa casa. Que fique hoje de verdade esse ensinamento para vocês. Chegou a hora de realmente de correr imediatamente atrás da tua conversão, porque o que está em jogo aqui, tá? Fica muito, ouve bem. O que está em jogo aqui é a tua salvação. Entendeu, né? É a tua salvação que está em jogo. Que fique muito claro aí pra você. Não é um like não. Não é 1000 inscritos não. Tá bom? Não é um monte de seguidor não. Não é a minha fama não. Tá bom? Que fique muito claro. Bendito seja Deus que eu já me converti, né? E que sigo na minha missão. Agradecendo e glorificando a Deus. Apesar da perseguição ser violenta. Atrozes perseguições, tá? Atrozes calúnias, que de verdade só aumentam cada dia mais o meu amor para Jesus Cristo, pela Santa Igreja Católica, tá bom? Pelo sacerdócio, pela vida religiosa, seja freira ou frei. Porque existem sim
freiras, freios e sacerdotes bons? Existem, não tenha dúvida não, são poucos. Nosso Senhor sempre fala na sua palavra o quê? Que o reino do céu é de qualidade. Esquecestes isso, né? Pois é. E outra coisa que a gente observa muito, cara, 6 meses longe do processo de conversão, assim, do processo de evangelização do canal, eu fiquei abismada. Em 6 meses, tá? Que fique muito claro aí, virou uma revolução. Pegaram e pioraram ainda mais a falsa fé. Por exemplo, a gente observa agora que começaram a criar uma tonelada de livros que ensina a ler a Bíblia. E a maneira como eles usam, misericórdia, você nunca vai entender nada da Bíblia daquela maneira lá. Vou perguntar para ti, quando você chegar diante de Jesus, que você disser, evangelizei o mundo inteiro, tá? Expulsei demônio no teu nome, curei pessoas. Mais uma coisa, deixa eu ver aqui, de uma maneira geral, né? O que Jesus vai te perguntar? Fizeste a vontade do meu Pai? Por acaso, desde quando saber quantos capítulos tem na Bíblia? Saber de onde é que fala a ressurreição de Jesus Cristo, onde fala a crucificação de Jesus Cristo, onde foi que Jesus Cristo nasceu e tarará. Desde quando isso vai ser para ti ensinamento para tua conversão? Entendeu como é que é? Então eles esquematizaram certos ensinamentos para o povo brasileiro, esquemas assim meramente humanos. Então, a Bíblia tem 18 capítulos, a Bíblia tem isso, o maior livro da Bíblia é isso, do primeiro capítulo até o segundo capítulo fala não sei o que lá. Gente, quem disse que isso é ensinamento bíblico? Tá? Uma das coisas que a Virgem Santíssima ensina a gente nesse processo de conversão é que a gente jamais pode pegar a Bíblia imediatamente assim começar a ler. E olha que me chegaram até a dizer que eu era Lutero. Imagine, caíram na própria armadilha que me prepararam, né? Então, começaram a dizer que eu vim mudar, que eu ensinei um falso amor, que eu, de uma maneira geral, disseminei até o ocultismo. Vocês já pensaram uma coisa dessa? Disse, não, nosso Senhor Jesus Cristo só deu uma balançada na barca e as catitas saíram correndo. E era muita falsidade que existia dentro da nossa igreja, tá? Que fique muito claro aí pra vocês. Aí depois disseram que eu queria ser Lutero. Aí nem por engano chegou um dia que começou a aparecer vários vídeos a respeito dessas formações que eles fizeram. Um livro, como se fosse um esquema, que qualquer um, para não falar uma palavra feia aqui, que qualquer um agora se acha no direito de ensinar a Bíblia. Onde eles ensinam simplesmente esquemas humanos. Tá? Então, do primeiro capítulo de Gênesis até fala, não sei o que lá, tá igual uma história, assim, vou contar uma historinha pra vocês, só pra terminar. Chegou uma vez, eu tava fazendo, né, uma catequese pra uma criança, né, uma criancinha particular, ensinando pra ela, assim, toda a história da criação e tudo mais. Aí tinha uma catequista que viu que eu tava fazendo, né, essa coisa, e ela ficou com raiva, porque ela viu que a minha catequese não era muito diferente da dela. E ela começou a querer me criticar, né? Ela disse assim, como é que tu faz uma coisa dessa se tu não diz o que foi criado no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia, no sétimo dia? Disse, mas sim, o ensinamento para minha conversão, que está contida nessa passagem da Bíblia, é que Deus é criador das coisas visíveis e invisíveis. Ele é Deus. Eu disse, é isso que tu ensina lá na igreja fulana de tal? Falei pra ela. O que foi criado no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia, no sétimo dia? Coitada de quem ouve a tua catequese. Coitada das crianças e de ti quando aparecer diante de Deus. Que ensina humanamente aquilo que é de Deus. Humanamente a gente não consegue
conhecer e amar a Deus. Humanamente não se obedece de uma maneira geral a Deus. Humanamente não se consegue de uma maneira geral, tá? Conhecer e amar a Deus. Passa pelo humano, mas não é assim que funciona. Porque se fosse por isso, tá bom? A ciência nos salvava. A filosofia nos salvava. A teologia nos salvava. Aí o que acontece? Um povo que tá viciado no ver, no ouvir e no sentir. Tá viciado em todos os 5 sentidos, né? Começa a ser, vamos falar de uma maneira geral, vamos falar assim, estimulado a buscar o conhecimento de Deus como se fosse qualquer coisa, como se fosse o livro, como é? 5 minutos de sabedoria, aquela desgraça lá velha, né? Pois é. Então tá, então todo dia eu abro aqui daqui a pouco, porque eu não me converti, eu tô achando que eu sou o quê? Deus. Tá? O que foi que aconteceu com Adão e Eva? O que foi que o diabo falou para eles? Se tu comeres dessa árvore, tu terás o quê? O conhecimento do bem e do mal, e tu serás como Deus. Pois é isso que se ensina na falsa igreja. Então eu tenho que ver, sabe aquela palhaçada que fazem de verdade com Deus e Espírito Santo? Então o cara acha, ele não sabe nem fazer o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo direito, né? Pois é, ele acha que ele já pode pregar. Então ele chega num desses canais, tá? Que eu tô vendo a ira de Deus descer sobre a cabeça deles. Eu começo a dizer, o Espírito Santo tá me mostrando que Deus está suscitando muitos pregadores. Eu digo, eita, falsa igreja, vai se arrebentando, né? Ainda vai mentindo que o Espírito Santo tá mandando muitos pregadores, tá bom? Quando eu iniciei meu processo de evangelização, chegaram padres para mim que queriam me fazer como uma coach. Então queriam porque queriam de uma maneira geral me fazer como uma coach. Eu disse negativo. Eu não vim aqui a minha missão vem de Deus, não vem dos homens. Tá? Então Jesus que vai me dizer como é que eu vou fazer todo esse processo. Não serão homens que vão me falar como tem que fazer. Só para vocês terem uma noção, tá? Eu fui de uma maneira geral quase que arrastada para uma grande capital aqui do Brasil, tá bom? Que fique muito claro aí, uma coisa bem atroz mesmo, que fique muito claro. E chegou lá meio que me obrigaram, tá? Me obrigaram a confessar diante de um sacerdote, ele não tem nada a ver com isso, tá? Mas só pra causar um escândalo. Me obrigaram, queriam me obrigar a confessar para um sacerdote que todo o caminho de conversão frutuosa pelo Brado Davi Santíssima tinha sido um padre que tinha me mandado falar. Vocês já pensaram uma coisa dessa? Pois é. Queriam me obrigar a confessar algo que é irreal, tá? Porque como eles estão acostumados a viver de hipocrisia e o fariseísmo tá correndo na veia deles, eles não admitem que uma pessoa realmente se converta, apesar de eles estarem lá dentro, né? Estarem dentro da igreja, terem todo o conhecimento para se converter, eles não querem se converter, não querem mudar de vida. Então, só para você ter uma noção, eu fui obrigada a falar para um padre que todo o caminho de conversão frutuosa era o quê? Foi um padre que me ensinou. Vocês já pensaram onde chegou a atrocidade? Jamais um padre me ensinou uma vírgula de todo esse processo de conversão frutuosa. É muito verdade que certas pessoas que estão descritas no canal, tá? Que fique muito claro ali, aquilo lá são outras situações. Entendeu como é que é? Aquelas pessoas de uma maneira geral, Deus suscitou elas para que estivessem no canal, para que elas observassem todo o verdadeiro caminho de conversão frutuosa e galgassem sua conversão. Por quê? Porque eram as pessoas que mais, de uma maneira geral, passaram todo esse tempo anunciando, tá? De uma maneira geral, uma falsa fé dentro do Brasil. Tá? Que fique muito claro aí para vocês. Então Deus suscita as pessoas que mais disseminaram uma falsa fé dentro do Brasil para serem, né, participantes
do canal, não como ensinadores, mas como recebedores da graça divina, de tomar consciência qual era a verdadeira fé e se converter, tá? Que fique muito claro para vocês, tá? Então, de uma maneira geral, olha só o tamanho da situação que chegou, tá? Pessoas perseguindo, tá? O Baguinho de Feijão de Santarém do Pará, tá bom? Que não nasceu dentro dos palácios, não veste seda, tá bom? E que não estudou teologia, filosofia ou todas as IAs que eles estudaram. Então eles acreditavam que eu não teria como ensinar tudo aquilo. Eles reconhecem que o caminho de conversão frutuosa é algo muito, algo assim, extraordinário. Reconhece que é um caminho de conversão, tá? Reconhece que vem de Deus, tá? Mas eles não reconhecem que pela minha conversão esse caminho chegou até eles, entendeu? Então, de uma maneira geral, se Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né? Criador de todas as coisas, catequese, pois é, né? Se ele nunca me obrigou, tá? A fazer nada, mas que ele sempre botava a vontade dele diante de mim, e eu que dizia assim para ele, como é que certos consagrados se acham no direito de me obrigar, tá? A ir para outra cidade e falar para um outro sacerdote que não tem nada a ver, que foi um padre que me ensinou o caminho de conversão. Vê se pode. Pois é. Então acorda, povo do Brasil, tá? Acorda, porque a sinagoga de Satanás, ela é aquela que mais tem like. Aquela que tem uma carinha tão bonitinha. Aquela que arrasta multidões no Brasil. Eu sinto muito por você, tá bom? Que fique muito claro. Vou falar aqui uma coisa, você vai ficar bravo, mas é pra você acordar. Eu sinto muito por você que é um otário e gosta, tá bom? De aparência, de like, de quantidade. Você não conhece Jesus Cristo, tá bom? Não esquece. Eu não tô te pedindo voto porque eu não sou política e eu não vim agradar os homens, como já dizia São Paulo Apóstolo. Eu vim pregar Jesus Cristo crucificado, tá bom? Que fique muito claro para você. E se você quiser de verdade passar pelo processo de conversão frutuosa, aqui no canal tem na descrição, tá bom? Eu vou colocar também na descrição dessa live, tá bom? Lembre-se, eu tô gravando, infelizmente não foi possível fazer ao vivo, tá? E tudo isso também é uma estratégia de eu não fazer ao vivo, porque eu tô rodeada de pessoas que, de uma maneira geral, trabalham para a falsa igreja, tá bom? Então, geralmente, eles desligam a minha internet, desligam a minha energia. Então, para evitar toda essa situação, porque a situação é muito grave dentro da igreja, tá bom? Que fique muito claro aí para vocês. Eu vim realmente preferir gravar. Então, fica aí. Corre e trata de galgar a tua salvação através do processo de conversão frutuosa pelos brothers da Vida Santíssima. Primeiro canal, o canal Quem Tem Ouvidos Ouça, tá? Na sua primeira fase, tá? Tem lá o caminho de conversão frutuosa pelos brothers da Vida Santíssima para leigos, tá bom? Que fique muito claro aí pra vocês. Como é que inicia todo esse processo? Lá tá bem descritinho, tá bom? Que fique muito claro aí pra vocês. E assim, é só galgar passo a passo ali. A cada sexta-feira, de uma maneira geral, você vai precisar assistir um vídeo de 5 minutos e estudar de uma maneira geral um PDF, tá? Fora a vida de oração, que você precisa ter uma vida de recolhimento, solidão e silêncio, senão você nunca vai aprender a se interiorizar. E lembre-se, o que foi que eu falei pra você, que é o processo de conversão frutuosa? Deus precisa do teu sim e da tua obediência, tá? Que fique muito claro pra ti. E você segue esse caminho direitinho lá pra você realmente galgar realmente a sua salvação. Presta bem atenção. Jesus Cristo não tá te pedindo um favor, tá? Jesus Cristo não tá te pedindo um favor. Ele tá te avisando que o que tá em risco é a tua salvação. Então acorda, bico calado, tá bom? E começa a ter o processo de conversão frutuosa imediatamente. Canal Quem Tem Ouvidos Ouça, na sua primeira fase, é para leigos. E eu vou deixar o link para você aqui embaixo. Canal O Resgate da Mãe é para quem é leigo consagrado. Ou seja, me consagrei à Santíssima Virgem Maria, eu sou leiga, eu preciso fazer esse processo.
tá bom? Que fique muito claro. E a terceira parte, se tiver algum sacerdote, freira ou frei que acordou ou queira fazer também, que é a segunda parte do canal Quem Tem Ouvidos Ouça, tá? Que é a fase que a gente chama assim, Liga Mundial da Comunidade Reparadora Nossa Senhora Rosa Mística. Tem lá um caminho bem detalhado, tá? De conversão frutuosa para os nossos consagrados. E lembre-se, o canal da Devoção à Sagrada Face é um canal que se associa a esses três caminhos, faz parte, é o complemento desses três caminhos. Então, na hora certa, tá? Caminhando nesse caminho, você vai se deparar que chegou a hora de começar o quê? A fazer, a conhecer e a buscar todo o conhecimento, tá? Toda a sabedoria divina que tem nesse caminho de conversão frutuosa. E lembre-se, senhores, a sabedoria divina não rende glórias, tá? Nesse mundo não, que fique muito claro. Sabedoria divina não rende glórias nesse mundo. Não tem palmas, ninguém vai te dizer como tu é católico, como tu é bonitinho, não rende like, não rende, você não arrasta multidões, que fique muito claro, presta bem atenção. Se você puder hoje, assiste o filme, sei lá, o filme da Paixão de Cristo, e você vai prestando atenção como foi que trataram Deus por ter anunciado realmente o caminho até o céu. Então, presta bem atenção à diferença entre o que fizeram com Jesus Cristo e o comportamento de certos consagrados que estão arrastando multidões nesse país para o inferno, tá bom? Que fique muito claro para você. E de uma maneira geral, como eles são fariseus, eles usam tudo. Chegou até a usar o rosário, cara. Que pecado, mas deixa eles, tá? Que fique muito claro aí pra vocês. Deixa eles, porque cada continha dessa rezada falsamente tá aumentando lá, de uma maneira geral, a chama do inferno deles. Porque, presta bem atenção, dentro do canal Quem Tem Ouvidos Ouça, eu nunca me esqueço. 13 de dezembro de 2022. Nosso Senhor falou assim, que ele ainda ia permitir que a igreja dele rezasse pelos inimigos dele. Mas se eles não se convertessem, o que ele falou? Aí vocês saberão que eu sou Deus, tá? Que fique muito claro. Continue, de uma maneira geral, respeitando todos e todas, porque não é isso que a gente veio chamar, para que você saia da igreja católica. Isso aí é coisa de gente frouxa, tá bom? Gente mole, gente sentimental, porque se você ama a Deus sobre todas as coisas, presta atenção, ou se você quer amar a Deus sobre todas as coisas, não me importa se fulano é azedo, se fulano é amargo, o que me importa é Deus. Todo processo de conversão frutuosa foca no centro, Deus, tá bom? Que fique muito claro para você. Então, tá uma confusão, mas isso não impede que eu me converta. Tá uma confusão, mas isso não impede que eu comece, de uma maneira geral, a amar a Deus. E lembre-se, amar a Deus é o quê? Fazer a vontade dele, custe o que custar, ainda que seja o preço da minha vida. E olha, bico calado, tá bom? Que fique muito claro. Bico calado, você vai realmente fazer o processo de conversão frutuosa, então vá em silêncio, deixa a Virgem Santíssima te conduzir por esse caminho como ela me conduziu, porque de verdade eu passei por caminhos onde tinha tantos e tantos traidores da igreja, mas que nenhum deles foi fonte de impedimento para a minha conversão e para que eu conhecesse e amasse a Deus sobre todas as coisas. E no meio desse caminho, sem me perceber, tá? Eu fui tocando no coração de muitos deles, tá bom? Assim como eu ia me convertendo, eu ia tocando no coração deles sem ao menos perceber, porque eu já falei, até que eu realmente receba o Espírito Santo, ou seja, é um processo, né? Eu preciso estabelecer o estado de graça e o Espírito Santo dentro de mim. Eu não tenho dimensão de nada, de uma maneira geral, assim, do conhecimento, vamos falar assim, por inteiro desse caminho. Por isso é a obediência com Deus, tá? Obediência, tá? Então não tinha como, por exemplo, eu vir naquela fase e ensinar algo para vocês. Eu estava aprendendo ainda com a Virgem Santíssima. E justamente é um aprendizado no recolhimento, solidão e silêncio, porque eu só posso conhecer e amar a Deus na intimidade, tá? Se você não tem, tá, uma oração de recolhimento, solidão e silêncio unida à Virgem Santíssima, você não conhece a Deus, tá bom? Você vai atrás de like,
e você vai atrás de ídolos, mas de Deus não. A gente vê muito isso dentro do Brasil, tá? Que fique muito claro. Quando o processo de conversão virtuosa começou pelo braço da Davi Sanches, quando o processo de conversão virtuosa pelo braço da Davi Sanches começou, a gente tocava muito nessa questão de rezar em recolhimento, solidão e silêncio. Os inimigos da igreja imediatamente explodiram toneladas e toneladas de oração pública. Imediatamente, os inimigos da igreja explodiram 24 horas por dia de canal, tá? Os inimigos da igreja fizeram de tudo, bateram panela, bateram tambor, bateram tudo, porque se vocês ouvem, se vocês obedecem, se vocês entendem que uma oração pública não é para quem ainda iniciou seu processo de conversão, que fique muito claro aí para você, você vai começar o quê? Você vai começar a conhecer a Deus, você vai começar a obedecer a Deus, você vai começar a amar Ele, você vai conhecer Ele verdadeiramente. Se tem uma coisa que a falsa igreja não quer que você faça, é que você conheça verdadeiramente a Deus, porque se você começar a amar Ele, você vai desmascarar essa falsa igreja. Tá? Então, todo o ensinamento, tá bom? Dos canais estão lá para vocês. Vou deixar o link para vocês aqui nesse vídeo e vocês corram para fazer o seu processo de conversão. Porque a situação não é brincadeira. Lembre-se, Deus não precisa de mim, de você para nada. Lembre-se que Santo Agostinho falou? Deus que te criou sem ti, não vai te salvar sem ti. E se você não tomar consciência do caminho correto, não se preocupa não, tá bom? Não vai ser eu que vou derrubar a live daquele consagrado, traidor da igreja católica, que arrasta milhão, mas que vai ouvir de nosso Senhor Jesus Cristo: fizestes a vontade do meu Pai? Então fica aí, tá bom? Até a próxima live, eu acho que terça-feira, eu acredito que a gente volta de novo com o nosso vídeo. E não esquece, Senhor, mostrai-nos a vossa face e seremos salvos. Tchau!